Opa, tem alguém aí? Seja lá o que você estiver fazendo, nesse momento, pare 5 minutos para poder prestar atenção no que eu vou falar. Afinal de contas, o que é a metafísica? Nas obras de Aristóteles, a metafísica era aquela obra que era colocada acima da obra de física. Então, tenta imaginar uma prateleira de livros, um estante de livros, no qual você vai empilhando todas as obras. Temos como penúltima obra a obra de física e, acima dela, metafísica, que é o que nós vemos no grego, aquilo que está acima da física. Então, Santo Aristóteles, tratava as questões mais difíceis da filosofia, como dentro da metafísica. É por isso que muitas vezes nós vemos a metafísica com um certo repúdio da nossa parte, porque também realmente trata de coisas muito difíceis. Mas o princípio da metafísica é tratar das coisas primeiras. Então vejam só, o que significa exatamente tratar das coisas primeiras? Imagine nós, como cientistas e estudantes, observando toda a natureza humana. E a gente começa a investigar de maneira mais específica. Eu vou olhar para o comportamento dos bebês. O que esse bebê de 2 anos faz? Isso. O que esse outro bebê faz? Isso. Ah, mas esse bebê ele é filho do Maurício e esse aqui é filho do Hugo, por isso que ele age de maneira diferente. E a grande pergunta, a pergunta-chave da metafísica é: o que é que esses dois bebês têm em comum? O que é que o bebê do Maurício e o bebê do Hugo... Aqui eu estou colocando Maurício e Hugo, mas, por favor, Alessandra e Tayane. O que é que esses bebês têm em comum? Existe alguma coisa que na essência, ou melhor, naquilo de mais íntimo que existe naqueles bebês são iguais? De tal maneira que eu possa agrupar aqueles dois bebês numa só categoria. Então, a metafísica ela vai buscar essas perguntas que visem tentar agrupar as coisas para compreender o funcionamento delas, apesar de todas as diferenças que possam existir. Então vejam só, imagine que nós peguemos uma forma de bolo e entrego para vocês todos a mesma forma de bolo, Passo a receita para vocês e cada um de vocês vai fazer um bolo. Apesar da forma ser a mesma, uma pessoa vai colocar um pouco mais de fermento e aquele bolo vai transbordar. O outro vai colocar um pouco mais de farinha e aquele bolo vai ficar mais duro. Um outro vai esquecer de colocar o leite e aquele bolo talvez não vai ter aquele mesmo sabor. Então, aquele bolo que transborda é essa feiura minha, essa calvície aqui. Aquele bolo que fica um pouco mais duro é aquele jeitão seco do Maurício, sabe? E aquele bolo que talvez não tenha muito sabor é talvez aquela forma muito dura de se expressar, de alguns dos nossos amigos. Então vejam, 3 características distintas, apesar de ser usado a mesma forma. Então vejam, apesar dessas características, apesar do meu cabelo, da cor dos meus olhos, da cor do meu corpo, apesar do tamanho dos meus braços, apesar da minha idade, apesar da maneira como eu vou entender a vida, existe algo que é semelhante a mim, que é semelhante a Cris, que é semelhante a Thay, que é semelhante a Jaque, que está na essência, define aquela categoria ou aquele agrupamento que nós podemos chamar de ser humano. Então a metafísica ela vem responder exatamente a essas perguntas. O que é que eu poderia tirar do Jeová? Uma orelha, outra orelha, um nariz, uma boca, um olho, Por acaso uma pessoa que nasce sem os olhos deixa de ser humano? Uma criança que nasce sem o cérebro formado completamente deixa de ser humano? Então a metafísica ela vai exatamente nessa questão, lá no fundamento, num princípio de tudo, e faz a seguinte pergunta: o que é que eu posso tirar de características externas
de acidentes, situações acidentais, e continue tendo aquilo que eu chamo de essência, daquilo que é primordial, daquilo que é princípio para todas as pessoas. Então, esse raciocínio que eu fiz com o ser humano, né, para o bebê, que a gente olha o que é que tem de comum nos bebês, olhando para os seres humanos, o que é que tem de comum entre eles, vale para todo tipo de criatura e inclusive para o próprio Deus. O que é próprio da essência divina? Então, a metafísica vai diante dessas perguntas. Por que é tão importante tê-la em nosso estudo? Porque compreender aquilo que é essencial no homem faz com que a gente não se engane pelas aparências. Então, se vemos um homem que é mau, o homem que, por conta do pecado original, faz barbaridades, né, por conta do pecado original, tem a sua inteligência obstruída, a sua vontade limitada, a gente pode correr o risco de acreditar que aquilo é o homem. Mas se a gente vai tirando todos esses excessos, todos esses acidentes, se a gente vai tirando aquela parte de cima do bolo que não ficou muito bonita, se a gente vai tirando aquela parte que foi queimada, a gente encontra um bolo que é exatamente perfeito na sua forma. Ou seja, se formos tirar essas várias coisas do ser humano, conseguimos achar aquilo que está na sua essência. E é a partir da compreensão do que está na essência que a gente pode finalmente olhar para o ser humano com amor e esperança. Falar, apesar de tudo que eu vejo, o ser humano é capaz de chegar aqui, na sua essência. Por isso que a metafísica é tão importante. Tomei 7 minutos de vocês, mas é isso. Um beijo.